E hoje vou trazer um quadro diferente, reagindo ao Instagram de arquitetos e construção, né? Então, o escolhido de hoje vai ser taipa.arc. Ele tem vários vídeos muito bons, tem um conteúdo muito bom. E vamos reagir também, explicar o que a gente entendeu, também dar várias dicas. Então, se você quiser mostrar alguém, Léo, faça o react desse Instagram aqui que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai reagir e também vai comentar. E também se inscreva aqui no canal, se inscreva no Instagram dele lá, segue ele, vamos ajudar ele a fechar os 40 mil, ou então fazer ele com que ele consiga mais inscritos, tá bom? Tamo junto e vamos fazer esse novo conteúdo, né? O que uma casa precisa ter para ser confortável naturalmente no sertão? Essa dúvida me acompanhou desde o início da universidade e é uma das perguntas que mais me fazem aqui no perfil. E foi tentando responder ela que esse livro nasceu. Um roteiro para construir no sertão do Nordeste. Ele referencia o ilustre trabalho do professor Armando de Holanda, que há décadas é base para a atuação de arquitetos pelo Nordeste. O nosso foco, no entanto, foi caminhar sertão adentro, entendendo as peculiaridades do nosso clima, nossas condições geográficas, sociais e, a partir delas, traçar um modelo de habitação com soluções que promovam conforto naturalmente em clima quente e seco, buscando soluções acessíveis, baseadas no conhecimento popular e materiais locais, entendendo que o conforto natural significa menos gasto energético, menos impacto no meio ambiente e mais condições de existência em um mundo cada vez mais quente. Esse livro é um exercício de esperança, de reconectar a arquitetura ao seu lugar e de fazer a gente olhar com mais apreço para nossas raízes, sem os estigmas impostos e com a urgência de quem reconhece os desafios que nos batem à porta. O livro está disponível para download gratuito no link da bio, e se ele conseguir ajudar uma pessoa a construir um sertão melhor, já valeu a pena. Que ideia top, né? Já vamos seguir ele. É, por, por morar em uma cidade pequena, Juazeiro não é tão gigante, mas está se tornando. Fica próximo a Caririaçu, Barbalha, Missão Velha, Crato. E a gente vê ainda muita casa assim de taipa. Uma construção do Nordeste mesmo. E tem muita gente que se inspira ainda nessa construção, nessa ideia de casas e modelos de construção, né? Que é bem rica, que usa tanto o cobogó, tijolo de barro, o barro em si. Quando você vai fazer um piso, você usa muito cimento queimado, usa o cimento, aquele cimento normal, né? E depois você só prepara ele para ser um cimento queimado. Então a ideia aqui do Nordeste é essa coisa, né? Também as plantas, elas são mais aquelas que recebem muito calor, como se fosse um cacto, como se fosse outras tendências, né, de paisagismo. O paisagismo aqui é rico e precisa ser contada e escolhida a dedo. Você sabia que é possível fazer um jardim na parede? Nesse projeto, a cliente queria um lugar cheio de plantas na lateral da casa, mas o espaço disponível era muito estreito. A solução que a gente encontrou foi criar um jardim vertical. Usando essas jardineiras de concreto, conseguimos criar um jardim sem diminuir a área de circulação. Os blocos possuem uma reentrância onde é colocada. E o bom é que essa ideia aqui, ó, aqui ela fica tipo um paisagismo vertical. Você coloca só as plantas aqui e ela. Terra e feito o plantio. Além disso, possuem buracos para fazer a drenagem da água e a irrigação também pode ser feita automaticamente com o sistema embutido. Como os blocos são empilhados, dá para criar vários tipos de paginação em mosaicos, brincando com espécies diferentes de várias cores e formatos. Esse tipo de solução, além de encher os olhos, ajuda na diminuição da temperatura, já que a vegetação cobre parte da parede que seria exposta ao sol. Além disso, a evapotranspiração das plantas acaba aumentando a umidade, o que também contribui para o conforto em climas quentes e secos. No final, não importa o desafio, a gente sempre acredita que a casa dos seus sonhos é possível. Cara, que ideia muito boa, viu? E sem contar quando você usa algo verde na sua casa, né? Traz aquele conforto, né, para casa. Não sei vocês, mas eu sinto isso, que a casa ela fica mais rica e dá para você ter um ar diferente.
Você provavelmente já viu um cobogó na fachada, mas já viu ele sendo usado como uma cobertura? Nesse projeto a gente precisava de um elemento de sombreamento para essa esquadrilha de vidro, mas fechar esse espaço todinho com a laje não era a melhor solução, porque perderíamos iluminação natural e ventilação. A solução foi usar o cobogó como uma cobertura vazada. Durante o dia o sol aquece naturalmente os ambientes, e como o ar quente é mais leve, ele sobe e tende a se acumular na parte mais alta da edificação. Em vez de prender esse calor na área da laje, o painel superior do cobogós permite que o ar seja trocado continuamente, favorecendo a renovação do ar e a diminuição da temperatura. Além da ventilação, o cobogó também ajuda com a luz solar. A radiação solar é filtrada, o que reduz a temperatura e ainda por cima cria um efeito de luz e sombra, deixando os ambientes mais agradáveis e bem mais bonitos. Por aqui a gente sempre tenta pensar nas possibilidades de cada material para melhorar a forma como as pessoas vivem nos espaços. E você, usaria um painel de cobogó no teto? Certeza. Que ideia criativa, né? Porque geralmente quando a gente vai fazer uma abertura assim, ou a gente usa o pergolado, que ele é feito de concreto, né? A laje, né, em si, com aqueles espaçamentos, ou a gente é, só coloca a telha, aquela transparente, que ela é muito parecida com a fibrocimento, só que ela é a transparente e faz muito barulho. Então essa ideia do cobogó na coberta fica diferente, um projeto rico e dá uma ventilação para casa, dá uma iluminação natural. Essa ideia é muito boa. Esse único erro pode deixar sua casa muito mais quente. Veja essas duas casas fictícias. As duas têm o mesmo projeto, dimensões e materiais, mas uma delas vai ser muito mais quente. O motivo não está em nenhum material, revestimento ou decoração. A diferença está em uma decisão que acontece antes mesmo da obra começar, a posição da casa. Geralmente, quando a gente vai fazer um projeto, a gente sempre estuda isso, tanto a ventilação, iluminação, da onde que o sol nasce, da onde que o sol vai se pôr. Tudo isso leva em consideração quando a gente vai fazer um projeto. Esse arquiteto vai nos explicar a diferença das duas casas, né? Uma que foi planejada para a temperatura natural junto com, com a rotatividade da cidade e outro projeto aleatório. Geralmente, os clientes eles só baixam uma planta, vê uma planta na internet e baixa. Mas por trás disso tem tudo isso. A gente precisa estudar em qual localidade a casa está, da onde que vem os ventos predominantes, da onde que nasce o sol, se põe, tudo isso tem leva em consideração para fazer um projeto que você venha se sentir em casa. E sem contar que todas as cidades, ela tem um programa de necessidade, né, que é o PDDU. Ele, você, caso você tenha um terreno de 7 por 25, você não pode construir durante todo o terreno. Você precisa ter os espaços abertos. Geralmente, um exemplo bem dado é as casas das caixas. Ela sempre tem aqueles corredores laterais e também na fachada ela tem aqueles recuo frontal, que é para dar iluminação natural, deixar a casa mais ventilada. Tudo isso para fazer sua casa não deixar aquele mormaço, né? E sem contar que as casas elas precisam seguir esse padrão, deixar as aberturas. Casa em relação ao sol. Quando os ambientes de longa permanência, como salas e quartos, ficam voltados para o sol da tarde, eles recebem radiação solar direta justamente nas horas mais quentes do dia, aumentando suas temperaturas. Agora imagine essa mesma casa projetada considerando a orientação solar desde o início. Os ambientes principais se abrem para o sol da manhã, recebendo uma iluminação mais suave e um aquecimento muito menor ao longo do dia. Sem trocar coberta, sem gastar mais com acabamento, apenas tomando a decisão certa no início do projeto. Se você está pensando em construir, salve esse vídeo, eu tenho certeza que ele pode te salvar de muita dor de cabeça no futuro. Verdade, viu? Esse único erro. Se eu te dissesse que uma medida simples pode diminuir a temperatura da sua casa em mais de 2 graus Celsius, e eu estou falando do uso da vegetação.
Quando plantamos árvores nas calçadas e lotes, contribuímos para a diminuição da temperatura na cidade e, consequentemente, da sua casa também. Isso acontece porque as árvores sombreiam as superfícies, diminuindo o ganho térmico causado pela radiação solar. Além disso, as árvores aumentam a umidade do ar através da evapotranspiração, o que também contribui para a sensação de conforto. Mas o uso da vegetação de outras formas também tem muito potencial. Os tetos verdes atrasam o aquecimento dos ambientes internos através das plantas, mas também das suas camadas de terra que atuam como isolante térmico. Já o uso de jardins com solo natural no terreno acaba aumentando a umidade e diminuindo áreas de piso expostas ao sol. Até mesmo paredes verdes podem contribuir, sombreando a área de fachada que ficaria exposta à radiação. O uso da vegetação e principalmente das árvores é uma das principais ferramentas na luta contra o aquecimento do planeta. Essa estratégia pode começar no seu terreno, mas deve ser implementada também pelo poder público, visando um impacto maior e mais efetivo. O que a sua prefeitura tem feito com as árvores da sua cidade? E sem contar que também você não pode também colocar qualquer tipo de planta, né? Porque se você colocar uma árvore que ela é totalmente funda, tipo, digamos, a raiz dela ela é rasa, aí ela pode acabar quebrando sua calçada e você pode ter um prejuízo lá na frente. Então seria interessante você também ter um projeto de paisagismo, que é, eu quero colocar uma árvore na frente da minha casa. Se eu não me engano, todas as cidades ela tem um local que você pode pegar uma semente e plantar, é, ou uma muda, você pode plantar uma semente em frente à sua casa e escolher. Sem contar que você vai achar uma árvore adequada, que vai fazer sombra e também que vai deixar sua casa é, com sombra, né? Vai tirar todo o aquecimento do sol. Ideia muito boa, viu, cara? Não, a sua casa não deveria ser dependente do ar-condicionado para ser habitável. O aparelho de ar-condicionado é quase indispensável hoje em dia, mas a sua dependência acaba gerando um aumento no custo energético, além de criar um ciclo vicioso. Enquanto resfria seu ambiente, ele eleva a temperatura externa, aumentando ainda mais a necessidade de resfriamento. Para nossa sorte, existem maneiras muito simples de promover o conforto nas casas sem precisar necessariamente gastar mais energia. Tudo começa no projeto. Quando a casa é pensada privilegiando o conforto ambiental de forma natural, desenhamos seus ambientes para se adaptar às condicionantes climáticas. Sombreando as aberturas com beirais e alpendres, reduzimos a entrada de radiação solar direta nos ambientes. Ao criar pátios internos, permitimos a circulação da ventilação. E com o uso de espelhos d'água e vegetação, aumentamos a umidade e diminuímos a temperatura pela evapotranspiração. São diversas as soluções que podem contribuir para uma temperatura mais amena na sua residência. Basta apenas que o projeto saiba conversar com as condicionantes climáticas do local. Verdade. Aí, esse estilo de casas, tem muita gente que não gosta, mas é uma solução muito boa você usar nos projetos minimalistas, né? Tá vendo que ele fez, tipo, duas comparação de casas. Uma com telha aparente. O que é telha aparente? Que a telha ela fica exposta, tipo, você consegue ver os detalhes das da casa, né, em si. Agora, quando a casa ela não é telha aparente, é quando ela tem aquele vidraço, ou então, pronto, aqui ó, a prata e blanda, tipo, ela esconde a coberta. Depende muito do gosto de cada cliente. Tem casas que são assim, e tem outras casas que são parecido no caixote, mas seria interessante a gente pensar, não só fazer o caixote em si, mas pensar nesses requisitos, né? Que a casa ela precisa ser ventilada, precisa ser um ambiente onde você venha se sentir em casa e não fazer uma casa só por fazer, uma casa só para ficar bonita esteticamente e não trazer essas soluções. Acho que esse Instagram, se você está procurando algo sobre relacionado à construção, acho que seria interessante. Eu também trabalho assim, com casas assim. Se você quiser fazer um projeto comigo, né? Será muito bom, mas também tem ele. Vamos divulgar o Instagram dele, vamos divulgar o serviço dele. Ele explica muito bem os vídeos, explica também muito bem
cada ideia que ele tem, né? Ele é um ótimo arquiteto. Assim, quem quiser, né, conhecer, pode ficar à vontade, tá bom? Esse canal aqui é voltado para construção civil, dicas. E teve um vídeo que eu vi também dele, que eu achei muito bom, que é sobre uma casa de taipa. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que foi esse. Tudo aquilo que lembre o sertão. Por muito tempo, o Nordeste, principalmente o sertão, foram apresentados ao Brasil como uma caricatura de pobreza, miséria e aridez. Que essa visão é equivocada, para dizer o mínimo, já deveria ser consenso. Mas existe um efeito menos discutido dessa narrativa, a maneira como ela influencia a visão que os próprios sertanejos constroem sobre si e sobre o lugar onde vivem. Durante décadas, essa imagem estereotipada alimentou uma aversão a tudo aquilo que remetia ao sertão. Na tentativa de se afastar do preconceito, muitas pessoas passaram a rejeitar os elementos que fazem parte da nossa identidade, e isso também se refletiu na arquitetura. Elementos presentes nas casas populares passaram a ser Ó, o associados Pedro. apenas à pobreza e precariedade, quando na verdade são expressões da nossa cultura, da nossa história e da nossa relação com o território. Casas de taipa não são um símbolo de pobreza, são a prova da inteligência construtiva de um povo que precisou criar soluções eficientes com os recursos Casa de barro. disponíveis, mesmo diante de séculos de abandono e desigualdade. A Caatinga nos lembra que a vida no semiárido não nasce da negação de suas condições, mas da capacidade de transformá-las em oportunidade. Que sigamos seu exemplo e que, assim como o verde que reaparece após as primeiras chuvas, possamos voltar a nos orgulhar daquilo que nos torna essencialmente sertanejos. Que ideia top, né? É, que existam mais arquitetos assim. Parabéns pelo Instagram, parabéns pela página, parabéns pelo profissionalismo. E não se esqueça de se inscrever lá no Instagram dele, né? Vamos ajudar ele a chegar aos 40 mil ou mais, né? Que ele merece. Merece ser bem reconhecido. Também, se você gostou do meu canal, desse conteúdo aqui diferente, sou arquiteto e urbanista. Caso você precise fazer um projeto, caso você precise